bem, queridos irmãos, quero mais uma vez saudar todos vocês na graça, na paz, na unção do Senhor. Amém? Você pode dizer amém. É mais uma alegria nós estarmos todos juntos aqui, né? Hoje o dia bastante feliz para todos nós aqui, desde cedo juntos, almoçamos juntos aqui, estudamos juntos, finalizamos a Epístola de Coríntios na EBD, e agora nós estamos aqui, né? E, obviamente, eu sou suspeito para falar, mas como que é bom esse tempo de cânticos, né? Eu não sei você, mas eu gosto muito. A gente cantar junto, ver a igreja cantando junto, respondendo junto, né? O pessoal aqui da equipe certamente concordam comigo. Tem um livro bastante interessante sobre a música na igreja, Serviço com a Música na Igreja, que ele fala assim que uma igreja que canta certamente é uma igreja feliz. E eu acredito que todos nós somos muito felizes aqui. Nós somos uma igreja feliz, né? Eu creio que existe algo bastante profundo, uma igreja reunida, cantando junto, cultuando junto, adorando junto, entendendo o que está acontecendo aqui nesse culto, nesse momento, juntos, uns aos outros, testificando, né? Isso é expressão de fé, é a nossa fé sendo partilhada, sendo expressada. Mas agora é tempo bom também, tempo de palavra, e eu quero convidar você, meus amados, vocês, abrirem suas Bíblias novamente no livro de Efésios, lá no capítulo 1, nós vamos continuar a leitura, né? Versículo 15 ao 23. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens, resoluções para um novo ano, para 2026. E quem teve a oportunidade de acompanhar todas as mensagens no decorrer desse mês, ou a grande maioria, ou uma ou outra, certamente todas elas contribuíram muito para nós, né? Expressaram recursos, artifícios, formas, maneiras de nós podermos sermos melhores, né? Não perfeitos, mas mais excelentes, melhores, quando o assunto é vida cristã, quando o assunto é nós, de alguma forma e esforço, tentarmos imitar a Cristo, né? Certamente nós temos condições de amar mais como Jesus amou, certamente nós temos condições de viver com mais sabedoria, certamente nós temos condições de focar naquilo que é mais essencial. E agora nós encerramos então essa série de mensagens com esse tema, olhar para cima, né? Eu gostaria de passar para vocês aqui que o título que eu escolhi para essa mensagem é esse, olhar para cima e ver quem está no trono, enxergar quem está no trono. Antes mesmo das práticas, das mudanças, a gente precisa de visão, a gente precisa enxergar o alvo, a gente precisa enxergar, ter visão, olhar, entender aonde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar, quem nós queremos imitar. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai dar alguns princípios para nós, bem interessantes. Vamos acompanhar a leitura lá? Efésios 1, de 15 a 23. Preste bastante atenção na minha leitura. Uma oração, né? Pois isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita,
nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar. Pedir que o Senhor nos abençoe aqui. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai. E neste momento agora de exposição da sua palavra, de explicação da sua palavra e aplicação da sua palavra, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o seu Santo Espírito ilumine os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos, em nome de Jesus, para que a gente possa colher essa boa palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados. Esse texto aqui, ele é uma oração do apóstolo Paulo, em favor daqueles crentes lá da igreja de Éfeso, né? A ideia central aqui da oração é sobre a estabilidade que a nossa vida depende de Cristo. A estabilidade que a nossa vida depende de Cristo. A nossa vida se direciona, a nossa vida toma os seus rumos, os seus caminhos, dá certo quando nós enxergamos o trono. Tudo funciona quando nós enxergamos o trono, quando nós olhamos para Cristo. E aí o apóstolo Paulo, né, nessa oração, com o objetivo de firmar a identidade daqueles crentes lá da igreja de Éfeso, ele faz essa oração em favor daqueles fiéis, para que eles pudessem compreender de fato a esperança do chamado, a riqueza da herança, mas principalmente para que eles pudessem compreender o poder de Deus que foi operado em Jesus Cristo. E aí, em outras palavras, para ficar mais fácil, Paulo ora para que aquela igreja, ela veja. Paulo ora para que aquela igreja abra os seus olhos e enxergue. Ele não pede ali por mudanças de circunstâncias, por iluminação espiritual, ou melhor, ele não pede por mudança, mas ele pede por isso, iluminação espiritual. E quando a gente fala de visão, de enxergar, existe algo muito interessante nesse processo do apóstolo aqui. Que quando, antes mesmo dele falar de ações práticas, de redirecionamentos de vida, de atitudes, ele fala de visão aqui na oração, né? Antes mesmo de falar de redemoinhos, de ações práticas e tudo mais, ele fala de olhar, ele fala de ver. E é sobre isso que nós estamos falando, né? E aí, se a gente pensar de forma um pouco prática sobre essas questões de visão, de enxergar, do olhar, né, de forma bastante prática, tem algumas curiosidades aqui que nós podemos levantar, até para nos conectar com a proposta, né? Quando é que a gente percebe que a nossa visão ela não está boa? Quando é que a gente percebe que a nossa visão está ruim? Se você enxerga, eu já não sei, mas se você enxerga, que a minha visão é boa, se você enxerga de longe, de frente, você tem dificuldade para enxergar de longe, de perto, como é que a gente descobre isso? De duas uma. Ou quando as pessoas apontam para nós, alguém já te chamou de cego? Cego? Não está enxergando o que está lendo? Ou quando a gente mesmo começa a descobrir por conta própria. Já viu aquelas pessoas que vão ler a Bíblia mesmo? Aí umas afastam assim bastante, né? Outras aproximam. Alguns confundem a placa de trânsito. Alguns, não vou falar que esquece porque eles não enxergam, a gente está falando de visão aqui, as lombadas. Ou alguns dizem, nossa, a letra dessa Bíblia, ela está pequena demais. O problema não é a letra, né? É a nossa visão. A gente tinha aqui, anteriormente, ano passado, a nossa reunião de oração, e tem um irmão, vou falar dele que ele não está aqui, ele está viajando. Era muito divertido, era muito bom, assim. Nosso irmão, ele tinha uma dificuldade dessa, de enxergar a Bíblia ali, as letras, né? Mas você sabe o que é o pior?
é que ele sempre vinha para a reunião de oração sem óculos. Ele esquecia. E aí a gente até ajudava, assim, dava umas bíblias assim, daquelas letras garrafais para ele. E aí a gente fazia a leitura, né? O reverendo fazia ele ler mesmo. E aí se batia um pouco. A gente dava risada, né? Estávamos em família e tudo mais. Momento de descontração e a gente voltava à seriedade do momento. Mas era muito bom, assim. Era uma dificuldade, assim, prática, visível ali, né? Melhor a gente vai no médico, problema de visão. Aí o médico fala para a gente, essa lente aqui, às vezes você vai trocar de óculos, às vezes você está precisando colocar óculos, essa lente aqui ou aquela. Aí você fala, não, as duas estão ruins, não estou enxergando nada. Aí o doutor fala para nós, o problema é a lente. A gente precisa da lente certa. Você precisa da lente correta. Não é tudo ao redor, é a lente. A lente que está errada. Ou está fraca demais, ou está muito forte. Aquelas grossonas. A gente precisa da lente certa. Uma outra curiosidade relacionada a esse aspecto de visão, e eu tenho certeza aqui que todos nós vamos nos identificar com essa. Já falamos aqui muito sobre isso. Vocês já perceberam como a nossa geração hoje, ela anda olhando para baixo? Nossa geração anda curvada hoje, olhando para baixo. Você vai no shopping, as pessoas tem pessoas olhando para baixo. Você está no aeroporto, tem pessoas esperando seus voos, olhando para baixo. Você vai pegar ônibus para ir para o trabalho, tem demais pessoas olhando para baixo. Quem pega ônibus aí sabe. Está todo mundo no celular, olhando para baixo. No teu trabalho tem gente olhando para baixo. Na tua escola tem gente olhando para baixo. Dentro da igreja tem gente olhando para baixo. Em casa tem gente olhando para baixo. Está todo mundo assim, olhando para o chão, mexendo no celular, rolando tela, visão para baixo, olhar para o chão. A gente anda olhando para baixo. As pessoas caminham olhando para baixo, estão na rua, atravessando a rua, olhando para baixo, esperam um elevador olhando para baixo, conversam olhando para baixo, às vezes estão aqui no culto olhando para baixo. E talvez essas sejam as novas posturas da modernidade. Tem tanta coisa nova surgindo, talvez seja essa uma postura nova. Derrotado, cabeça para baixo, concentrado no chão. E o curioso é que quanto mais nós focamos para baixo, olhamos para baixo, mais ansiosos nós ficamos. Você pode perceber isso. Mais ansiosos nós ficamos, mais comparações nós começamos a fazer, mais notícias ruins nós começamos a consumir, mais problemas parecem crescer com maior facilidade. Agora, para pensar, talvez o problema de tudo isso não seja o excesso de informação, a velocidade das informações, talvez seja a direção de olhar. O grande problema, direção de olhar. Agora imagine o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja de hoje, para os crentes de hoje, como essa que ele escreveu lá para a igreja de Éfeso. Imagine, eu secretário do conselho, eu posso abrir as correspondências que chegam aqui na igreja, identificar. Agora você imagine a Vilce pegando um documento ali e me dando um envelope, falando, Lucas, é uma carta aqui. Eu pergunto, quem que é, Vilce? É do apóstolo Paulo. E eu falo assim para ela, Vilce, vai fazer um café, pelo amor de Deus. Eu só vou abrir essa carta aqui depois de um café. E talvez ele diga para nós, para a igreja de hoje, onde é que estão os olhos iluminados? Onde é que estão os olhos iluminados? Onde estão os corações iluminados? Para onde que vocês estão olhando? Igreja de hoje, igreja do Parque Iguaçu. Há quem esteja constantemente olhando para as notificações, para as cobranças, para as metas, para as crises, para as dores, para o desempenho, para os status.
E pode ser que nós estamos olhando muito pouco para onde de fato nós devemos olhar. Não é uma questão de precisarmos olhar, tão somente. É uma questão de dever para cima. Como nós poderemos, como nós falamos aqui no decorrer do mês, como nós poderemos de fato amar como Jesus, como nós poderemos viver de forma mais sábia, com mais sabedoria, como nós poderemos de fato focar mais no essencial, se nós não olharmos para cima, para as coisas do alto, se nós não redirecionarmos a nossa visão para os céus e ficar olhando para o chão. A oração do apóstolo Paulo aqui por aqueles fiéis, ela não é por mais estratégias, por mais práticas. Ele ora para que a igreja tenha olhos iluminados, para que aqueles crentes tenham olhos iluminados. Exatamente porque a vida e toda a prática de vida, ela é moldada pela direção do olhar. E aí nós sabemos, meus amados, quem vive só olhando para o chão, quem leva a vida só olhando para baixo, perde a noção das coisas, da rota, vive tropeçando, começa a ficar ranzinza, vira crente chato, insuportável, começa a focar nas coisas do chão, nas coisas de baixo. E aí a gente vai ficando pessoas difíceis. E tem um pastor que eu gosto muito que ele fala assim, não, crente não foi feito para viver assim. Gente que suga as energias boas numa roda de conversa, gente que só reclama, que só aponta. Não. Crente não foi feito para ser assim. Crente foi feito para ser exemplo de maturidade, de equilíbrio, de alegria, de princípios. E aí talvez tenha gente aqui se perguntando, ou nós podemos nos perguntar de fato, mas como é que nós podemos olhar para cima? Como é que nós podemos manter o nosso olhar para cima, o nosso olhar altivo, concentrado nos céus, nas coisas do alto? E é então que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar aqui 3 maneiras, e eu gostaria de compartilhar com vocês essas 3 formas de nós olharmos para cima e sustentarmos o nosso olhar para cima. A primeira delas é pedindo iluminação espiritual. Então o apóstolo Paulo ele começa a oração dizendo o seguinte aqui: iluminados os olhos dos vossos corações. E é claro que nós sabemos, ele não está falando aqui dos olhos físicos, mas ele está falando dos olhos do coração. Ele está falando de algo que é muito mais profundo. Ou seja, existe uma forma de enxergar que ela vai além da retina, do ato físico, prático. Como consequência, existe uma cegueira que não resolve com novos óculos, com lentes trocadas. Tem gente que enxerga a placa de trânsito a 300 metros de distância, mas não consegue enxergar a própria soberba. Consegue ler a letra miúda no contrato de um banco, por exemplo, mas não consegue perceber o próprio orgulho. Consegue identificar um erro teológico num vídeo de 30 segundos, mas não consegue enxergar a ansiedade governando o próprio coração. Tem gente na igreja que pode enxergar variadas oportunidades de julgamento sobre coisas de irmãos e irmãos, mas às vezes não está enxergando que está em falta, que dá para entregar mais, que dá para ser mais pontual, que dá para servir mais, que dá para aparecer mais. Está meio frio, meio preguiçoso, mas é muito bom para julgar, para apontar. Isso é um reflexo. Talvez a verdade seja que nós somos especialistas, todos nós, em enxergar para fora. Mas talvez seja que nós sejamos muito amadores em olhar para cima. E aí Paulo faz essa leitura aqui. É exatamente essa leitura que Paulo faz.
E aí, por isso que ele não diz, irmãos, esforcem-se para entender, crentes da igreja de Éfeso, esforcem-se para entender. Ele também não diz, concentre-se melhor. Ele ora. É isso que ele faz, ele ora. Porque o problema não é falta de informação. O problema não é excesso de informação. O problema é falta de iluminação. E aí você sabe por que Paulo ora? Porque Paulo entendeu a intencionalidade da vida cristã. O apóstolo entendeu. Levantar os olhos não é um movimento natural. Levantar os olhos é um milagre. É uma graça de Deus. Existe uma gravidade puxando a nossa cabeça para baixo. Existe uma gravidade de pecado, de circunstâncias, de plano horizontal aqui, chamado mundo, puxando a nossa visão para baixo, a nossa concentração para baixo. E aí a gente fica preso em circunstâncias, em transitoriedades, em problemas passageiros, coisas do mundo aqui querendo tirar nossa visão, voltando nossa visão para o chão. Portanto, olhar para cima nós podemos entender que é um milagre. E existe algo muito libertador nisso, querido. Se olhar para cima dependesse de nós, já imaginou? Se olhar para cima dependesse de nós, estaríamos todos perdidos. Nós estaríamos em dias ruins. E Paulo nos mostra aqui que a vida cristã, ela começa com Deus abrindo os olhos. Não com a gente apertando os nossos olhos para enxergar melhor. Começa com Deus abrindo os nossos olhos. Você já percebeu que às vezes a gente começa a procurar por algo que está na nossa frente? A gente está falando de visão, vou usar o exemplo de quem usa óculos. Tem aquele irmãozinho antes do culto, já um pouco atrasado, fica desesperado atrás do óculos. A sua esposa chega para você, o seu marido chega para você, cadê meu óculos? Eu não consigo ler a Bíblia se eu não achar meu óculos. Eu não enxergo o telão, a projeção, se eu não achar o meu óculos. E aí você fala para ele, está na tua cabeça aí, ó. Está aí na tua cabeça. Às vezes a chave do carro, a gente fica desesperado, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, cadê a chave do carro? E aí você fala, não, foi a minha mulher que perdeu, não é possível. Essas coisas não acontecem comigo. Ela que perde chave. Eu estou falando isso por causa da Letícia, está lá em cima. Lá. E aí a chave está no bolso, está na bolsa. Assim também é como o governo de Cristo. É uma questão de percepção. Não é falta da presença. É uma questão de percepção. A chave está na bolsa, o óculos está na cabeça. O trono não está vazio. O Senhor, Ele está lá, reinando no seu trono, lá em cima. Soberania, ela não está ausente. O Senhor é soberano. O poder que ressuscitou Jesus não está inativo, ele está ativo. Só que sem iluminação espiritual, nós vivemos como se tudo isso estivesse abandonado, sem perspectiva, estivesse perdido. E aí Paulo nos ensina que olhar para cima começa quando o Espírito Santo ajusta e calibra a nossa visão. Antes dele mudar a circunstância, Deus muda a nossa percepção. Antes de transformar o comportamento, Ele ilumina o nosso coração. E o resultado disso é que Cristo volta a estar na centralidade da nossa visão, consequentemente da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas lutas, daquilo que a gente entrega para Deus, desabafa com Deus, Ele está no centro. E decidir olhar para cima não é simplesmente um ato de positividade, mas é receber que os olhos que veem a realidade, a ver como ela de fato é. E a realidade última é esta, preste atenção, Cristo reina. Essa é a realidade das nossas vidas. Cristo reina. E é assim que Paulo ensina a gente a levantar a cabeça.
a pedir por olhos iluminados. Amém? Segunda forma que Paulo nos ensina aqui é que nós precisamos enxergar a esperança e a herança. Nós cantamos sobre isso, lemos sobre isso. Depois que ele fala lá, ou melhor, depois que ele fala na oração de pedir que os olhos dos corações sejam iluminados, ele então especifica o que ele está querendo que aqueles cristãos, aquela igreja enxergue. Versículo 18, olha só. Qual é a esperança do seu chamado? E qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Proposta aqui é ajustar o horizonte dos crentes. É traçar um alvo. É clarear o horizonte. E é fato que todo mundo, todos nós, somos orientados por uma esperança. Então a pergunta que nós podemos nos fazer, se nós não temos esperança, onde é que as coisas estão ancoradas? E se nós temos esperança, onde é que ela de fato está ancorada? Tem gente que coloca a esperança no salário. Salário do mês. Trabalho todo mês. Esperança está no salário. Outros nas próximas férias vivem trabalhando, mas pensando lá nas férias. Alguns nas próximas eleições. Outros na promoção e tudo mais. Talvez tenha aqueles cuja esperança está na próxima notificação. Como se a vida pudesse de fato fazer sentido quando o celular vibra. Eu tenho passado por um processo onde eu tenho esperado ligações muito importantes. Muito importante. Então toda ligação eu tenho que atender. Toda ligação eu tenho que atender. Seja ela 7 da manhã, seja ela 10 horas da noite. Eu tenho que atender. 90% delas é TIM, é Claro, é Nubank, é cobrança, né? E eu tenho que atender. E aí eu me frustro. Falo, que é isso? E as ligações que a gente espera, elas não chegam. A gente se frustra. Ou você pega casalzinho que está namorando, a gente passou por isso. Na nossa época era mais difícil, na nossa, né? Mas assim, mais anos eram mais difíceis. Na minha já era um pouco mais fácil. Quando você começa a namorar, se relacionar, e aí você conversa com as pessoas, hoje está desse jeito, né? WhatsApp, né? E aí isso vai mexendo com a gente, o nosso dia é falar com a pessoa, é falar com o namorado, falar com a namorada, ou a pessoa que você está conversando, né? E ali vão ir para frente, né? Aí você fica o dia inteiro esperando o celular vibrar para ser a amada ou amado. E aí não vibra. Você já pensa, não, o que eu fiz? Alguma coisa aconteceu? Será que está bem ele, ela? Será que eu falei alguma coisa errada? E aí as nossas expectativas elas são desequilibradas. Todos nós vivemos de alguma forma passando por isso. A gente vai criando expectativas em coisas. Nosso dia é assim. Você começa a trabalhar, a expectativa é chegar a hora do almoço. Você almoça, a expectativa é chegar às 5 horas da tarde, ir para casa. Você vai dormir, a expectativa é trabalhar no outro dia. Se as coisas saem do controle, então, a gente se incomoda um pouco. Isso parece até ser engraçado, mas é verdade. Às vezes, a expectativa do dia são essas. São coisas básicas, né? Uma notificação, resposta, fim do expediente. A sexta-feira, as pessoas que vivem em função da sexta. E aí vem Paulo aqui e ele amplia o nosso horizonte, a nossa visão. E ele diz para nós aqui, na oração, vocês precisam enxergar, mas vocês precisam enxergar a presença. Vocês precisam enxergar a esperança do chamar de Deus. Vocês precisam enxergar o Senhor. E isso muda tudo aqui. Porque quando a nossa esperança está nessas coisas do dia, nessas coisas pequenas, comparado ao que é reservado para nós, qualquer frustração vira terremoto.
qualquer desalinho com o tempo, qualquer atraso atemporal, vira desespero. A gente começa a ficar chato de novo, crente chato. As coisas saem do controle e a gente começa a ficar preocupado, focado no chão. E aí, quando a nossa esperança está, por outro lado, no chamado eterno do Senhor, as circunstâncias, elas perdem poder. E o nosso humor espiritual, ele é transformado. Já viu crente feliz, efusivo? Não é porque ele é isento de dores, de problemas. É porque ele entendeu as coisas. Como Paulo aqui. E aí nós podemos mais uma vez saber, queridos, o chamado de Deus, ele é eficaz. Deus, ele não apenas nos convida, ele garante. Ele não apenas inicia, ele completa. E aí Paulo vai reforçar isso dizendo aqui, olhem para cima e lembre-se de quem os chamou. Lembre-se de quem os chamou. Vocês não estão à deriva, nós não estamos à deriva, nós não somos frutos do acaso. Nós não estamos improvisando a existência. Há um chamado eterno sobre nós, há um chamado eterno para nós, há um propósito maior, antes mesmo do nascimento de todos nós. E há uma história sendo conduzida pela soberania divina. E o apóstolo, ele continua aqui no versículo 18, a riqueza da glória da sua herança. E isso aqui deve ser escandaloso para nós. Isso aqui deve chocar a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa vida espiritual. Olha só, porque ele não fala aqui apenas a herança que nós recebemos, ele fala a herança que nós somos em Cristo. E aí Deus olha para o seu povo como parte dessa herança gloriosa. Não a herança que nós recebemos, mas a herança que nós somos. E aí quando o Espírito ilumina nossos olhos, e então nós vemos a esperança de fato, esse chamado, a riqueza da herança, algo se estabiliza dentro de nós. O presente às vezes pode parecer confuso, mas o futuro está garantido. O futuro está garantido. O dia pode ser difícil, mas o destino está seguro. A fase pode ser de perda, de dificuldade, mas a herança é incorruptível. E aí nós precisamos prestar atenção nisso, queridos. Olhar para cima, nesse ponto do qual falamos aqui, significa nós vivermos com horizonte eterno, com visão estendida, sustentado por algo que é definitivo, não transitório, definitivo. E aí Paulo está nos ensinando aqui a nós não interpretarmos a vida apenas pelo que está acontecendo agora, pelas fases, mas pelo que Deus já decretou para a eternidade. Uma visão sustentada no Senhor, ele traz esse entendimento para nós aqui. E é dessa forma que nós aprendemos também a olhar para cima. Um terceiro ensinamento que Paulo nos deixa aqui, talvez o mais importante, é que nós precisamos de fato contemplar o Cristo entronizado. Depois que Paulo fala aqui sobre a esperança, sobre a herança, ele chega aqui no ponto mais alto da sua oração. Ele fala lá no versículo 19 e 20, suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar à direita do Pai, acima de todo principado, acima de toda potestade, poder e domínio. E aí Paulo, ele não está aqui oferecendo um versículo motivacional para nós, para aqueles crentes, nada disso. Ele está mostrando o centro da realidade de vida aqui para nós. O Senhor Jesus, ele não está tentando governar, ele não está tentando concorrer, ele não está aguardando eleição,
Ele já está entronizado, Ele já é soberano, Ele já fez a sua obra, Ele já governa, Ele já é o eleito. Isso muda completamente a forma como nós olhamos a vida. Isso muda completamente a nossa visão. E aí nós podemos ser honestos nesse sentido aqui. Quem de nós, muitas vezes, não gosta de estar no controle das coisas? Quem de nós não gosta de ter a visão sobre todas as coisas, a autonomia das coisas? Se a gente vai num procedimento médico, simples ou complexo, você fica lá torcendo para que o médico seja bom, seja inteligente, seja esperto com as suas habilidades, os seus estudos. Eu mesmo vou fazer procedimento médico ou odontológico que seja, eu fico sempre esperando uma pessoa um pouquinho mais velha, doutor um pouco mais velho, preferência grisalho. Se for japonês aí é top, os japoneses manjam. A gente sempre fica esperando pelo melhor. Senta dentro do avião, vai viajar, você não fica lá esperando, olha, é o piloto falando aqui, vamos começar. Hoje é meu primeiro dia de voo, é um prazer estar com vocês aqui. Não, a gente quer gente experiente, a gente quer ter o controle das coisas, a gente quer estar seguro, a gente quer estar seguro no domínio das coisas. Espiritualmente, pode ser muito comum nós vivermos como se o universo estivesse sendo pilotado por alguém inexperiente. Qualquer notícia já nos abala, qualquer crise já desespera, qualquer instabilidade já parece o fim. As coisas saíram do nosso controle, do meu controle, das minhas coisas, da minha vida. E aí Paulo diz: olhos, olhem para o trono, vejam o trono, direcionem a sua visão para o alto, para as coisas do alto. O mesmo poder que venceu a morte, Ele está governando agora. E isso não é poder frágil, não é um poder simbólico, é poder efetivo, concreto. Isso é fundamental porque nos mostra que a providência de Deus, ela não é abstrata, ela não é confusa à nossa visão, aos nossos olhos. Ela é mediada pelo Cristo exaltado, por aquele que está acima governando. O rei que governa é o mesmo que foi crucificado por mim e por você, para a glória de Deus Pai. E o trono está ocupado por Ele hoje, pelo Cordeiro. Isso significa que o governo das coisas, do universo, não está nas mãos erradas, nas mãos de um tirano, mas de um Salvador que conhece a dor, de um Salvador que conhece a morte. O mundo não está alheio a esse governo. A nossa nação não está alheia a esse governo. Quem está lá governando não está alheio a esse governo maior. Ele é soberano. E aí Paulo faz questão de dizer no versículo 21 em diante, está acima de todo principado e potestade. E acima significa acima mesmo, além. Não empatado, não no mesmo plano, não competindo, está acima. E aí quando o Espírito ilumina nossos olhos, e aí então nós podemos ver o Cristo entronizado. Nós vamos perceber que todas as coisas de fato estão subordinadas ao governo de Deus. O dia, a vida, as coisas, as circunstâncias, elas podem nos afetar, mas elas não podem nos governar. Elas podem nos ferir, nos entristecer, mas não pode nos definir, dizer quem nós somos, de quem somos filhos, criaturas. Elas podem nos pressionar, mas elas não podem nos possuir, tomar a nossa vida, a nossa mente, direcionar a nossa visão para o chão. Não, nós não somos derrotados.
Olhar para cima nesse ponto é lembrar que toda a história, a vida, ela não está solta. Ela está sendo conduzida. E é assim que Paulo nos ensina como o nosso olhar para cima, pode permanecer. Eu gostaria, amados, de concluir aqui dizendo para você que a vida cristã, ela não é sustentada por forças emocionais, nem por resoluções bem intencionadas, mas ela é sustentada por visão espiritual. Para onde nós olhamos, e aí nós podemos afirmar com muita convicção, anote isso no seu coração, guarde isso, e quando você sentir que a sua visão está sendo tornada ao chão, lembre-se disso, o trono está ocupado, o poder está ativo, e o futuro está garantido. Amém? Quem vive, querido, só olhando para o chão, para baixo, vai começar a tropeçar na vida. E crente não foi feito para tropeçar na vida. Mas quem aprende a olhar para cima, quem olha para cima, mantém o seu olhar altivo, descobre que o céu governa a terra. As coisas do alto governam a terra. Cristo governa a terra e Ele governa as nossas vidas. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar. Meu desejo é que nós possamos lembrar não só dessa mensagem, mas de tudo que nós refletimos nesse mês. O ano está começando agora, estamos terminando o segundo mês do ano. Tem muita coisa para acontecer, tem muito dia para ser vencido, para ser lutado. Mas o Senhor, Ele tem falado conosco. O Senhor, Ele tem falado com essa igreja aqui. Ele tem dado ferramentas boas para essa comunidade, para todos nós. Para nós mostrarmos como é que um cristão, de verdade, vive a vida. Não está isento de luta, não. Mas a gente sabe lidar com as dificuldades. Porque Cristo está no trono. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome por essa palavra. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque nós temos a certeza, nós temos a convicção absoluta de que o Senhor está no trono, governando, ó Deus, não só as nossas vidas, mas tudo que gira em torno de nós, este mundo, este governo, as nações aqui, Pai, o Senhor tem poder sobre todos. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, o Senhor é digno desse poder, ó Pai. E nós temos os nossos corações gratos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a vivermos como cristãos dignos disso, dignos da Tua presença, dignos do Seu afeto sobre nós, ó Pai, do Seu abraço. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Continue nos abençoando, Pai. Continue nos instruindo, nos discipulando, ó Pai, para que nós sejamos cada vez melhores, a ponto de não sermos bons só para nós mesmos, ó Pai, mas para o mundo, para quem precisa do Evangelho, para quem precisa conhecer o Senhor, ó Deus, e conhecer as ferramentas que o Senhor nos dá para vivermos a sua vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.